Bom, oficialmente, ótima noite a todos. Uma alegria grande estar com vocês aqui no nosso terceiro dia dessa oficina de Design Thinking e Liderança Empreendedora, onde estamos, desde o nosso primeiro encontro, falando um pouco sobre esse processo de inovação, de montagem de negócios ou revitalização de negócios baseado em inovação, em um processo diferenciado e também, dentro disso, como que deve se comportar uma liderança empreendedora, como é que esse líder empreendedor ele deve se comportar. Ao longo dos dias, nós fomos conversando, nos primeiros encontros, nos dois, nós aprendemos que as respostas que buscamos para criar empresas e negócios inovadores estão no mercado. Lá no Centro de Empreendedorismo, por vezes, alguns alunos me procuram e me dizem da seguinte maneira: professor, eu pensei em dois negócios. Eu pensei em fazer o negócio X e o negócio Y. Qual o senhor acha que é melhor? E aí eu falo para eles, olha, essa resposta a gente vai encontrar juntos. E onde que a gente encontra essa resposta? É no mercado. Quisera Deus, que eu tivesse um oráculo onde eu conseguisse ter todas as respostas. Mas a verdade é que nem eu e nem ninguém tem. Porque senão, se alguém tivesse essa resposta, com certeza também teria já feito, e estaria aí milionário. Não é essa a ideia. As respostas que nós queremos, como eu posso inovar, de que forma eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer que me traga uma posição diferenciada no setor que eu atuo ou que eu desejo atuar, essas respostas elas estão lá no mercado e é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ir lá buscar essas respostas. A gente entendeu que o caminho então para buscar essas respostas, o caminho para um grande negócio primeiro, olhar o que é tendência. Então lembrando lá do nosso primeiro encontro, é a fase pré-design thinking que a gente chama. O que é essa fase pré-design thinking? É aquela fase onde eu começo a buscar dados, buscar informações no mercado para eu entender o que tem de tendência no mundo, o que está acontecendo, para onde que o mundo está caminhando, para a partir daí eu entender, usando uma analogia do mar, eu entender para onde que o vento está para eu poder ajustar as velas do meu barco. Então, esse é o primeiro passo. Entendido isso, aí eu vou compreender, eu vou dar um mergulho para eu entender em profundidade o que busca, o que pensa, como é que age, como é que ele se comporta esse consumidor que eu desejo atender na minha empresa. Então é o que a gente chama da fase 1, que é a fase da empatia, que eu também vou chamar aqui da fase da imersão. É onde eu vou fazer uma imersão no mundo desse cliente ou desse futuro cliente, desse futuro usuário, para que eu possa entender. E aí eu vou usar o mapa de empatia, eu vou usar as técnicas para levantar informação, entrevista em profundidade, caderno de sensibilização, a questão de vivenciar, experienciar, viver a vida da pessoa, fazer a sombra, enfim, eu vou achar uma forma de eu poder dar aquele mergulho que eu preciso e entender o mundo desse cliente, desse usuário. A partir da hora que eu entendi o mundo desse cliente, eu entendi o mundo desse usuário, eu vou começar a dar asas à criatividade, eu vou organizar as ideias, eu vou fazer o tal do brainstorm, eu vou fazer o toró de parpite, eu vou fazer a reunião de falatório. Para quê? Para que as diferentes pessoas que fizeram a imersão, elas possam, a partir dessa imersão, construir algumas ideias, algumas hipóteses, para que a gente comece a organizar esse processo. Cada um viu de uma forma, cada um olhou sob uma ótica, então agora é a hora que a gente começa a organizar esse processo. Construímos as hipóteses, olha, então o cliente ele é assim, ele é assado, é isso que ele busca, é assim, a gente parte para aquilo que a gente chama da construção da proposta de valor. O que é a construção da proposta de valor? Aqui é, de fato,
a construção do seu diferencial. É a construção daquilo que de fato faz com que o cliente enxergue e perceba valor na sua oferta. É a construção daquilo que você acredita que o seu cliente vai te escolher, o motivo pelo qual o seu cliente vai te escolher. Aí, como eu disse, né, no nosso encontro de ontem, por vezes, o empresário, o gestor, o líder, ele vai falar, pronto, está resolvido o meu problema. Eu já fui lá, eu mergulhei no mundo desse cliente, alinhei o que eu vi com as tendências, a gente fez um brainstorm, a gente entendeu o problema, pronto. Agora é só eu ir lá então e montar o meu negócio porque eu já sei. Não. No processo de Design Thinking, a gente precisa ainda prototipar e testar, validar esse produto ou esse serviço. Então perceba, eu levantei informação, eu construí hipóteses, eu montei a minha proposta de valor. O que eu preciso agora? Saber se essa proposta de valor que eu imagino que o cliente deseja, que eu imagino que faça sentido para o meu cliente, se realmente ela é eficaz, se realmente ela faz sentido. Quantas ideias, propostas, empresas vocês viram nascer ao longo dos anos e por algum motivo desconhecido, após abrir a porta, não acontece nada. Por quê? Porque eu abri a porta sem ter certeza se aquilo que eu montei como diferencial, de fato, era algo que o meu cliente valorizava. Então, é esse o ponto que a gente agora entra. Depois que eu fechei a minha proposta de valor, eu vou testar. Eu vou ao mercado para o mercado me dizer, isso é legal, isso eu valorizo, isso eu quero comprar ou não. Isso é péssimo, não queira me vender isso porque eu não quero nem saber. Claro que eu estou simplificando, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais como é que funciona esse processo de testagem e prototipagem, mas só para a gente começar a entender. Eu vou passar um vídeo para vocês, é um vídeo um pouquinho maior, ele tem 8 minutos, mas eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, porque ele mostra como que funciona um processo de Design Thinking do começo ao fim. Como agora a gente já está no último encontro, eu acho que já dá para que, com base naquilo que a gente veio conversando desde o primeiro encontro, dá para a gente começar a entender um pouco como é que funciona essa questão do Design Thinking na prática. O vídeo ele é feito por uma, né, quem conduz, né, ele vai contar ali uma história de um trabalho desenvolvido por uma empresa chamada Ideal, que é a grande referência em Design Thinking do mundo, tá bom? Sem dar spoiler, vou rodar aqui o vídeo, ele é legendado, então peço que vocês prestem bastante atenção e se tiver alguma questão, vocês me falem, eu passo novamente e a gente vai conversando, tá bom? Daqui a pouquinho a gente retorna então. Opa, calma aí, só um minuto que eu tenho que liberar o som aqui também, Gabriel? Tenho, né? Lá no Teams, né? Vou fechar seu microfone rapidinho para ele. Tá. Para não dar microfone. Posso? Pode. Beleza, foi. Só dá o play lá no quarto. Não, eu acho que eu tenho que liberar o som aqui também. Pronto. Pode ir? Pode. Pessoal, vocês confirmam para mim aí se o som tá saindo, tá bom? We went to IDEO, the product design folk, and said,
Take something old and familiar, like, say, the shopping cart, and completely redesign it for us in just 5 days. ABC News correspondent Jack Smith tells us what happened next. 9 in the morning, day one, and these people have a deadline to meet. So welcome to the kickoff of the shopping cart project. This is Palo Alto, California, in the heart of Silicon Valley. And these are designers at IDEO, probably the most influential product development firm in the world. IDEO has designed everything from high-tech medical equipment to the 25-foot mechanical whale in the movie Free Willy and the first computer mouse for Apple. Smith ski goggles, Nike sunglasses, NEC computer screens. Hundreds of products we take for granted. The point is that we're not actually experts at any given area. You know, we're kind of experts in the process of how you design stuff. So we don't care if you give us a toothbrush, a toothpaste tube, a tractor, a space shuttle, you know, a chair. It's all the same to us. We want to figure out how to innovate by using our process, applying it. Project leader is Peter Skillman, a 35-year-old Stanford engineer. Project leader because he's good with groups, not because of seniority. He's only been at IDEO for 6 years. The rest of the team is eclectic, but that's typical here. Whitney Mortimer, Harvard MBA. Peter Coughlin, linguist. Tom Kelly, Dave's brother, marketing expert. Jane Fulton-Suri, psychologist. Alex Kazaks, 26, a biology major, who's turned down medical school 3 times because he's having too much fun at IDEO. Safety emerges early as an important issue. 22,000 child injuries a year, and so they're hospitalized injuries. I mean, there are many others. And theft. It turns out a lot of carts are stolen. As the team works, it becomes clear there are no titles here, no permanent assignments. The other side gives us a lot of help, says, be safe. The part is the wind catches it. Yeah. And these things have been clocked at 35 across the parking lot. Man, that's actually a pretty good point. The trick is to find these real experts, and so that you can learn much more quickly than you could by just kind of doing it the normal way and trying to learn about it yourself. From everything I read, these things aren't that safe either, you know? So probably the seat itself is going to have to be redesigned. One of the interesting things for me is looking at how people really don't like to let go of the cart, except for the professional shopper, whose strategy is to leave the cart at various places. 3:30 in the afternoon, and the group is back at IDEO. There is no let-up. Each team is going to demonstrate and communicate and share everything that they've learned today. A shopping cart has been clocked at 35 miles an hour traveling through a parking lot in the wind. We were in the store, 2 hours, and it was truly frightening just to see the kind of stuff going on. You ought to designate some people to make damn sure that the store owner's point of view is represented. After 9 straight hours, the team is tired. They call it a day. So, everybody cool? Well, that's great. Thanks a lot. We had a great time today. IDEO's mantra for innovation is written everywhere. One conversation at a time. Stay focused. Encourage wild ideas. Defer judgment. Build on the ideas of others. That's the hardest thing for people to do, is to restrain themselves from criticizing an idea. So if anybody starts to nail an idea, they get the bell. The ideas pour out and are posted on the walls. Oh, nice kid. It's not organized. What it is it's focused chaos. Vote with your Post-it, not with an idea that's cool, but with an idea that's cool and buildable. If it's too far out there and it can't be built in a day, then I don't think we should vote on it. Enlightened trial and error succeeds over the planning of lone genius. Enlightened trial and error succeeds over the planning of the lone genius. If anything sums up IDEO's approach, that is it. Worried that the team is drifting, what can only be called a group of self-appointed adults under Dave Kelly holds an informal side session. 4 or 5 teams. 4 or 5 teams, and we give each team a need area. It becomes very autocratic for a very short period of time in defining what things people are going to work on. If you don't work under time constraints, you could never get anything done, because it's a messy process and go on forever. Back at the shop, it is 6 o'clock, and the 4 mock-ups are ready for showing.
Baskets also can be, if you think you will have more volume, baskets can be put in. A modular shopping cart you pile hand baskets onto. A high-tech cart that gets you through the traffic jam at checkout. You could mount a scanner on the shopping cart so that you as the customer, as you pull it off the shelf, would scan each item. One that's built around child safety, and another that lets shoppers talk to the supermarket staff remotely. Yeah, where can I find a yogurt? But the adults, again, decide more work needs to be done before the mock-ups can be combined into one last prototype. Why don't we have all the carts come up here for a second? I think you take a piece of each one of these ideas and kind of back it off a little bit and then put it in the design. The design is still not there, but there's another motto at IDEO: fail often in order to succeed sooner. And some of the team will be up half the night trying to put together a design that finally does work. There it is! So we took the best elements out of each prototype. The cart, which is designed to cost about the same as today's carts, is different in every other way. What do you think? Well, I'm very proud of the team. I think it's great. Does this work for you? Works for me great. It's also beautiful. The cart's wheels turn 90 degrees so it can move sideways. No more lifting up the rear in a tight spot. And you shop in a totally different way. The bags are hung on hooks on the cart's frame. Remember, there is no basket here. At first, I was a little shocked, but I think you have some fantastic ideas here. It needs a little refining, but I think that it's great. I mean, we would want them. She also gave us some really good comments about how we can make this thing better. A lot of hours. Also, an open mind, a boss who demands fresh ideas be quirky and clash with his, a belief that chaos can be constructive, and teamwork, a great deal of teamwork. And these are the recipe for how innovation takes place. This is Jack Smith for Nightline in Palo Alto, California. Bom, tô com o microfone ligado, Gabriel? Vamos lá. Deixa eu só fechar. Bom, voltando, né? Esse vídeo eu já assisti algumas vezes, né? Inclusive tem uma versão dele mais completa no YouTube, uma versão de 21 minutos. E toda vez que eu assisto ele, me dá vontade de trabalhar na empresa, me dá vontade de fazer parte daquele grupo ali. Mas por que eu passo esse vídeo logo no começo aqui do nosso encontro? Porque a ideia é que vocês consigam visualizar cada etapa no vídeo, cada etapa do nosso processo aqui do Design Thinking, né? Então percebam, quando eles recebem a missão, né? Qual é a missão que eles recebem? Olha, a gente precisa fazer um carrinho de compras diferente e tal. Essa é a missão. Primeiro que eles fazem, né? O que a gente chamou aqui lá no nosso encontro, a fase pré-Design Thinking. Eles vão levantar alguns dados. Então, é aquela parte, né, que aparece a moça que trabalha na empresa, mostrando as estatísticas de acidentes com carrinhos, de acidentes com crianças, e aí eles começam a identificar que, por exemplo, segurança é um elemento muito importante nessa construção do carrinho. O que eles fazem na sequência? Passada essa fase do pré-design thinking, eles vão lá conversar com os usuários. Então perceba, eles foram lá conversar com segurança do supermercado, que falaram que os carrinhos voam, que a galera rouba o carrinho, aquela coisa toda. Eles viram observação, né, uma das técnicas lá do design thinking. Eles viram como que as crianças ficam dentro do carrinho, e eles viram o problema da segurança, então aparece aquela hora um monte de fotos, né, que eles tiram ali, criança pulando do carrinho, aquela coisa toda. Eles começaram a entrar no mundo daquele universo que utiliza o carrinho de supermercado, para ele entender quais são os problemas. Aí viram que o carrinho voa, eles viram que o carrinho é ruim de manobrar, eles viram que não tem segurança, enfim, viram tudo isso. Aí eles voltam lá para a IDEO e começam o brainstorm. E aí eles começam, cada um mostra o que viu, o que acha e tal.
E aí, naquela parte, né, não sei se vocês percebem ali, onde eles falam o seguinte, né, que os adultos vão para uma sala e que eles fazem 5 grupos, cada um olhando uma área. O que é isso? É a fase da definição dos critérios. Então, perceba que ele, né, um dos gestores ali da empresa, ele fala, a gente deixa o pensamento correr livre, mas em algum momento a gente tem que focar, senão o negócio perde a gente perde a mão. Então, o que é esse focar? É criar os critérios. Então, a gente já discutiu bastante, já tem muitos dados, né? Eles já encheram a parede de insights, agora a gente vai criar critérios. Quais são os critérios? Segurança, mobilidade, facilidade de compra para o usuário. Então, cada grupo ficou com um critério. Aí eles chegaram na versão, né, que eles acreditavam que seja ideal. O que eles fizeram a partir de então? Construíram alguns protótipos. Ali no vídeo ele não mostra todos, mas ele fala, né, que todos os 5 carrinhos foram enfileirados, e aí a partir disso eles criaram um protótipo final. Claro que o vídeo é uma reportagem, então naturalmente ela não vai mostrar o processo até o final depois, mas perceba a fala da profissional do Whole Foods, né, que é que é entrevistada no final do processo. Ela fala o seguinte, precisa de algumas melhoras, mas é um bom carrinho, eu gostei muito. O que é essa fala dela? É a fase da prototipagem e da validação. O carrinho não está pronto. Ele é um protótipo. Internamente, na Ideal, ele foi aprovado. Agora ele precisa ser aprovado lá no mercado. As pessoas lá do mercado precisam dizer, ok, gostei. Ou não, melhor é esse ponto que vocês não enxergaram. Olha, por conta desse ponto não tem, né? Eu não gostei, mas no mais está tudo certo. Então, a hora que na entrevista, né, a moça da Whole Foods fala exatamente isso, precisa de algumas adaptações, mas eu gostei. O que ela está dizendo é exatamente isso, ela está validando o protótipo que eles levaram para Whole Foods. Então, esse vídeo, né, depois a gente pode até disponibilizar o link para vocês que estão aqui ao vivo e também você que está acompanhando aí no YouTube, a gente deixa o link. Mas esse vídeo, ele evidencia exatamente esse processo do início ao fim do Design Thinking. Só para recapitular, processo então, fase 1, imersão, qual é a ferramenta que a gente deixou para vocês? O mapa de empatia. Fase 2, brainstorm, canvas da proposta de valor e as hipóteses que a gente cria antes, né, de construir aí a nossa proposta de valor, construir as personas que você detectou no projeto, desenhar a jornada do cliente ou redesenhar a jornada do cliente, que é aquilo que a gente trabalhou ontem, né? Lembrem-se do caso da empresa Quinto Andar, que era a empresa imobiliária, né, que entendeu a jornada do cliente, enxergou dentro daquela jornada de quem vai alugar ou comprar um imóvel, quais eram os pontos que tinham insatisfação e apresentou uma proposta de valor de uma imobiliária sem burocracia, mais tecnológica e que trabalha em prol do seu próprio tempo e da sua comodidade. O canvas da proposta de valor, que a gente deixou para vocês também, né, que do lado direito aqui da tela, a gente analisa o seu cliente hoje, quais são as tarefas que hoje ele tem que cumprir, quais são as dores que hoje ele tem ao executar essa tarefa e quais são os ganhos que hoje ele tem ao executar a tarefa. Vou, novamente, né, se me permite, usar o exemplo do Vinícius, que está aqui conosco, acompanhando a aula, que vai lá, né, está querendo montar a sua própria pizzaria. Quais são as tarefas lá, né, o exemplo que a gente trabalhou ontem, da pizzaria vegana. Então, imagina lá uma pessoa que é vegana, que seja vegana, quais são as tarefas que ela tem hoje quando ela vai comprar uma pizza? Ela tem que pegar o cardápio e ficar olhando minuciosamente qual pizza de fato é vegana, qual pizza não é vegana. Ou ela tem que ficar rastreando ali naquelas opções. Quais são as dores que ela tem? As pessoas, quando ela liga, por exemplo, para uma pizzaria, não entendem o que é o veganismo, não entendem sobre pizza vegana, por exemplo. Então,
ela já sofre, que ela não consegue explicar e de repente as pessoas confundem vegano com vegetariano e de repente não fica algo tão legal. E aí volta para as tarefas. Via de regra, ela ainda tem que fazer ali uma limpeza na pizza dela, tirando alguns elementos que ela não pode dentro da dieta dela comer. Quais são os ganhos? O ganho é que ela come de fato uma pizza vegana, mas é uma pizza vegana quase que montada por ela, embora venha da pizzaria. E aí então eu vou olhar o meu outro lado. Como é que eu resolvo o problema dela? Né? Quais são os analgésicos? Eu vou montar uma pizzaria, por exemplo, com um cardápio todo vegano. Né? Eu me recordo de uma empresa que a gente trabalhava, atendia, que ela montou um cardápio com várias opções, né? Então tinha a opção vegana, vegetariana, tinha a opção sem lactose, sem glúten, tentava, né, fazer uma cozinha para todos. E dentro do cardápio, a gente foi separando. Para quê? Para que aquela pessoa, por exemplo, que ela tem algum tipo de resistência, por exemplo, não possa consumir lactose, por exemplo, ela vai ter uma parte do cardápio que dentro daquilo ali ela pode escolher à vontade. Ela não precisa ficar olhando na letrinha miúda, né? Será que isso aqui... Não, tudo que está sem lactose está aqui nessa parte do cardápio. Tudo que é sem glúten está aqui nessa parte do cardápio. Tudo que é vegano está aqui nessa parte do cardápio. Então, são analgésicos, né, que a gente chama, a gente vai ajudando a tirar a dor do cliente. Ele não precisa mais ficar procurando ali onde que ele pode comprar ou não um produto vegano ou com algum tipo de restrição. Quais são os criadores de ganho? Bom, eu consigo com isso trazer a possibilidade dessas pessoas comerem uma pizza, comerem algo saboroso, sem que ela saia da sua dieta, né? da sua forma ali de alimentação vegana. Quais são os produtos ou serviços? Aí é todas as pizzas e serviços que você vai oferecer dentro da sua proposta. Então o mapa, né, o canvas, melhor dizendo, da proposta de valor, ele serve para que dentro de um mesmo quadro você consiga ver o problema e a solução. Então você junta para que dentro do mesmo quadro isso fique evidente. E aí a gente então chega naquilo que a gente chama de proposta de valor, que realmente é o motivo pelo qual os clientes escolhem uma empresa ou outra. A proposta de valor resolve um problema ou satisfaz uma necessidade do consumidor. Então, para que serve? O que é uma proposta de valor? É o grande motivo, é o motivo central que faz o meu cliente escolher a minha empresa e não a empresa do meu concorrente. Então, o cliente vai escolher a pizzaria do Vinícius porque lá é uma pizzaria vegana. Eu tenho outras pizzarias na cidade, eu tenho outras pizzas que talvez sejam também saborosas, mas pizza vegana é lá no Vinícius. Essa é a minha proposta de valor. Então, é o grande motivo, né? Qual é a dor que eu resolvo, qual é o problema que eu resolvo, o que satisfaz esse cliente. Fechada a proposta de valor, né? Mais uma vez está o mapa, o canvas da proposta de valor, eu consigo criar essa hipótese e ir ao mercado, aí sim, para validar a minha ideia. Lembro, né, vocês, que eu deixei esse exercício aqui ontem para quem quisesse praticar, né, para quem quisesse já ir praticando isso. Mais uma vez reforço, você que está aqui conosco ao vivo, né, ou você que está nos acompanhando pelo YouTube, fiquem à vontade para me mandar, né, o que vocês fizeram, tanto do exercício do primeiro dia, quanto do segundo dia, ou mesmo agora no final do dia de hoje, se quiser mandar, de repente, a sua proposta toda de negócio, etc., e precisar de algum auxílio, terei o maior prazer em ajudá-los, né? Meu e-mail é marcos.correa@unisal.br, marcos.correa@unisal.br, e o meu WhatsApp é 12 98127 6406. Repetindo, 12 98127 6406. Fiquei muito à vontade para entrar em contato em qualquer momento para a gente poder conversar, tá bom?
E aí a gente então vai para o nosso grande assunto de hoje, testagem, né? Como é que eu faço? Prototipagem e validação. Então, mais uma vez, o Design Thinking ele tem 5 fases, a empatia, a ideação, a definição, a prototipagem e a validação. A gente separou esses 5 passos em 3. Empatia ficou como o primeiro dia, a gente chamou aqui de imersão. Segundo dia, a gente chamou aqui, né, da montagem da proposta de valor, que é a hora que eu faço a ideação e a definição, e agora eu faço a testagem. Fazendo uma síntese, eu primeiro entendo o mercado, depois eu reflito sobre aquilo, e agora eu vou ver se aquela minha hipótese, de fato, ela se apresenta de uma maneira positiva, se o mercado reage bem. Então, é esse ciclo que a gente vai indo. Prototipagem. O que é prototipagem? Marcos, como é que eu vou prototipar, cara? Eu vi lá os caras da ID, ou no vídeo que você acabou de passar, e os caras fizeram um carrinho de supermercado, cara. Em casa eu não tenho nem ferro para fazer isso, né? Eu pensei em montar uma pizzaria, eu vou ter que comprar forno, eu vou ter que montar mesinha para eu poder prototipar? Não. Primeiro passo que a gente tem que ter em mente, gente, protótipo. Até por uma questão da indústria automotiva, né? A indústria automotiva, principalmente século XIX século XX, a indústria automotiva, ela domina, né, o pensamento empresarial. Então, muitas coisas que a gente vê hoje vêm da indústria automotiva. E na indústria automotiva, protótipo, a gente acostumou, a gente tem na nossa cabeça que protótipo é um mini produto, ou é um quase produto. Né? Então a gente ia lá, né, na feira, no salão do automóvel, lembra? Não sei se alguém já foi no salão do automóvel, coisa um pouquinho mais antiga, embora bem bacana. No salão do automóvel, aí você chega lá, tem o protótipo de um carro, eu lembro do protótipo de um carro elétrico, olha só, né? Nem imagina, sou novinho, né? Mas eu lembro do protótipo de carro elétrico, coisa que já está aí na rua hoje. Mas o que era o protótipo do carro elétrico? Já era um quase carro. Já era um carro mesmo, podia entrar dentro, tinha volante, tinha tudo. Não é essa a ideia de protótipo. Quando a gente fala de prototipagem, tem aí essa definição que eu gosto, menos é mais. Quanto menos eu precisar de elementos para prototipar, melhor é. O que é um protótipo? No fim, gente, um protótipo é tudo aquilo que me permita testar ou validar uma ideia antes da criação de um produto ou serviço efetivamente. Então, o protótipo ele não é o semi-produto. O protótipo é aquilo que eu preciso minimamente para testar algumas ideias. Então, por exemplo, vamos voltar com o exemplo da pizza do Vinícius. O Vinícius foi falar para a gente que quer montar pizzaria e virou exemplo aqui para todos os encontros. O Vinícius quer prototipar, por exemplo, se a pizza que ele vai fazer, as pessoas gostam do sabor. Olha, qual é o objetivo? Lembra? O objetivo. O que ele quer descobrir? Se o sabor daquela pizza é gostoso ou não para, por exemplo, um vegano ou um não vegano. O Vinícius vai ter que montar a pizzaria para depois descobrir? Não. Ele pode assar lá no forno umas pizzas, cortar, né, uns pedacinhos e oferecendo para as pessoas, olha, queria que você, né, vou te oferecer aqui um pedaço de pizza e tal, você não pode avaliar para mim? E aí as pessoas vão responder, fazendo um teste cego, ó, eu queria que você comesse e me falasse o que você achou. Aí a pessoa vai comer, nossa, que delícia, adorei esse frango aqui. Aí você vai falar assim, então, depois que ela comeu, né, não é frango, era jaca, né, você fez uma pizza de jaca. Mas, ok, deu certo, ela gostou, falou que era frango, show de bola. O meu objetivo de saber se o gosto foi aprovado, ele está feito. Agora eu quero validar a precificação. O que o Vinícius vai fazer novamente? Ele vai, por exemplo, montar algumas pizzas e vai pôr alguns preços. Vai fazer uma divulgação. Como é que as pessoas vão reagir a esse preço? Numa semana eu fiz as pizzas a R$15. Na outra eu fiz a 20, na outra eu fiz a 40. Como é que eles foram reagindo a essa precificação? Então, tudo isso são protótipos.
O protótipo, gravem isso aqui, ele depende do objetivo que eu quero validar. A partir do objetivo, eu começo a pensar que tipo de protótipo. Olha só isso aqui, né? O que é esse tijolinho aí? É um tijolinho de madeira. Sabe quando é que esse tijolinho foi criado? Foi utilizado? Quando um cidadão lá nos Estados Unidos, final da década de 80, começo da década de 90, pensou se um dia as pessoas iriam querer usar um computador de bolso. Ele falou, será que as pessoas vão usar um computador de bolso? Aí ele falou, mas como é que seria esse computador? Aí ele desenhou e ele falou, mas será que as pessoas vão usar? Então ele criou um tijolinho, onde ele pôs no bolso, e ele andava com esse tijolinho no bolso, em alguns lugares ele parava, tirava o tijolinho da mão, ficava mexendo assim no tijolinho. O pessoal achava que ele era louco, né? Mas o que ele estava fazendo? Ele estava validando uma ideia que ele teve. Qual era a ideia? Esse cara é o inventor do Palm Top. Quem é um pouquinho mais novo, talvez não lembre, o Palm Top é o pai do celular, no jeito que a gente usa hoje. O Palm Top, ele era um mini computadorzinho onde você fazia algumas anotações, né? Vinha até uma canetinha e tal. Esse cara teve a ideia. Só que veja, ao invés de ele construir o Palm Top, levar lá no mercado e falar, tá aqui, não. Será que a galera vai carregar isso? Será que cabe no bolso? Será que é desconfortável? Será que é fácil eu segurar com uma mão e mexer com a outra? Então ele ficava andando. Ah, não incomoda, ó, você até acostuma. Ah, legal, só parar aqui na esquina, dá show de bola. Então, ele conseguiu validar o que ele queria. Isso é o que a gente vai chamar, né, de um protótipo de baixa fidelidade. Mais uma vez, por que ele é de baixa fidelidade? Porque ele ainda não representa o que vai ser o produto na sua totalidade. Ele está pegando uma pequena parte desse processo. Então ele tem um menor custo, mas ele também tem recursos limitados. Perceba que no meio do caminho, né, entre o tijolinho e o Palm Top final, de fato, tem um bloquinho de nota. Tá vendo? É outra validação. Porque ele tinha que validar, por exemplo, o tamanho da fonte, a escrita. Será que aquilo ali ia funcionar? Então é uma segunda validação que ele fez. Então olha o segundo protótipo. Ó, o primeiro protótipo é um bloquinho de madeira. Por que o bloquinho de madeira? Porque o que eu quero validar é a usabilidade. Eu quero saber se ficar com ele no bolso, parar com ele, segurar numa mão, desenhar com a outra, faz sentido para o meu usuário. O segundo protótipo, eu quero validar, eu quero descobrir se realmente ele é funcional sobre a ótica da escrita. O tamanho da fonte funciona, dá para eu escrever com uma mão e segurar com a outra, até que eu chego propriamente no Palm Top. Ou no quase pronto Palm Top, onde eu já tenho um protótipo de alta fidelidade. Um protótipo de alta fidelidade, aí sim, é aquele carro lá do salão do automóvel que eu falava para vocês no começo do processo. Aquele carro do salão do automóvel, sim, era um protótipo de alta fidelidade. Só que qual que é o problema? Ele tem maior custo e mais recursos também. Aquele carro do salão do automóvel, eu conseguiria ver se o motor dele funciona bem, se ele é confortável internamente, eu consigo ver se a estética dele é bonita, se o preço sugerido para venda as pessoas acham que vale, se é caro ou se é barato. Então perceba, quanto mais recursos eu tenho, quanto mais de alta fidelidade eu tenho, mais respostas eu consigo. Só que ele também custa mais. Então eu sempre vou começar do menos para mais. Eu sempre vou começar de um modelo mais simples para um modelo mais complexo. E eu posso validar tanto o produto quanto o serviço. Eu também posso montar protótipos de serviço. Eu vou contar daqui a pouco alguns casos para vocês, mas eu também posso. Então
não imaginem, né? Tirem aí, mais uma vez, são paradigmas que nós temos que tirar, ideias pré-concebidas que nós temos que jogar fora, de que protótipo só vale para produto, que protótipo é um quase produto. Não, protótipo por vezes pode ser serviço e eu vou criar mecanismos. O que eu preciso que vocês gravem, que protótipo é tudo aquilo que me permite testar a minha ideia. Se eu conseguir testar a minha ideia, eu consegui desenvolver meu protótipo. Pode ser, mais uma vez, uma simples ação. Uma ação que você faça te ajudou a ter respostas sobre aquela hipótese, se as pessoas enxergam valor naquilo, se os detalhes da sua operação estão bem desenhados? Ajudou. Então você tem um protótipo. Tá ficando claro, pessoal? Você que está aí no YouTube pode mandar por escrito o seu comentário. Você que está aqui conosco online pode escrever ou pode abrir o microfone e falar conosco. Está ficando claro? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Podem participar aí conosco também. Alguém está digitando aí. Podem mandar dúvidas, comentários. A Letícia colocou aqui, ó. Com o protótipo dá para fazer testes com o usuário e ir fazendo os ajustes. Perfeito, Letícia, é exatamente isso. A gente vai chegar nesse ponto, né? A ideia dessa fase, pessoal, não é uma fase do tipo assim. Imagina que eu vou pegar aqui não sei se vai aparecer aqui, vai. Se eu pôr na minha frente que aparece. Está aparecendo aí, Gabriel? Tá. Imagina que isso aqui seja um protótipo, né? Eu estou querendo construir, por exemplo, uma vasilha dessa de pôr água e eu quero saber se as pessoas vão aprovar a minha vasilha. Então eu fiz todas as fases anteriores. Eu entendi como é que as pessoas usam, eu levantei as hipóteses, criei a minha proposta de valor, criei o meu protótipo e levei ao mercado. Chegou lá, eu apresentei isso para o pessoal e o pessoal olhou e falou assim, olha, Marcos, eu até gostei, mas assim, seria legal se a boca onde a água sai, ela fosse maior, tivesse um pegador aqui do lado. Enfim, eu vou coletar esses feedbacks, voltar e refazer o processo de novo. Então, eu vou novamente, então, será que faz sentido? Não, realmente, faz sentido. Quem vai usar essa jarra é uma pessoa que precisa tomar muita água. Então, a boca maior, ela faz o processo ficar mais rápido. Ao mesmo tempo, é uma pessoa que não tem mais tanta força no braço, então se tivesse uma alça aqui, facilita, evita que escorregue, cai e quebra. Então beleza, aplico as mudanças, volto lá no mercado. Olha, e agora? Tá adequado? E assim eu vou num processo, a gente vai olhar essa figura logo na sequência, num processo de looping contínuo. Sempre volto, ajusto, vou de novo e assim sucessivamente. Perfeita a tua pergunta, Letícia, é exatamente isso. A gente vai fazendo esses ajustes. Falando de prototipagem, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode, de fato, prototipar um produto? Primeiro, ou serviço, ele pode ser feito através de ferramentas já existentes. Eu posso, por exemplo, pegar algumas ferramentas que já existem e prototipar. Então, eu vou falar daqui a pouquinho, mas um dos projetos, eu acho bem legal contar esse caso, um dos projetos interdisciplinares que a gente tinha aqui no Unisal, hoje rebatizado de projeto integrador, a gente no curso de administração, a gente insere essas atividades empreendedoras para o nosso aluno desde o primeiro ano, a gente deu o desafio que eles tinham que montar uma startup, etc. Qual era a proposta de valor de um determinado grupo? Eles queriam montar um aplicativo de agendamento de consulta médica. Então imagina lá, e isso eu estou falando em 2015, alguma coisa assim, isso não era tão comum naquela época. Imagine então, por exemplo, que tem um médico, um cardiologista,
você quer fazer agenda, né, o agendamento com ele, ao invés de ter que ligar lá, falar com a secretária te vê lá, né, que dia que pode, você entraria no aplicativo, escolheria o dia, marcaria ali teu nome e apareceria no dia marcado. Então essa era a proposta de valor do grupo. Beleza. Como é que eles validam? Como é que eles criam um protótipo para poder validar? O que eles fizeram? Usaram o próprio WhatsApp. Então, eles pegaram alguns médicos que toparam participar do processo e aí eles deram o WhatsApp para os clientes e falaram, olha, a partir de agora, né, durante essa semana, inventaram lá uma história que a secretária não ia estar trabalhando e tal, para você fazer os agendamentos, você vai mandar pelo WhatsApp. Ah, Marcos, mas não dá para comparar o WhatsApp com o aplicativo. De fato, a usabilidade era diferente, mas o que eles queriam validar? Essa é a grande questão. Qual é o objetivo? Eles queriam saber se as pessoas se sentiriam à vontade ou se elas iam, por exemplo, ter algum tipo de resistência. E eles viram que sim, as pessoas tinham tranquilidade para mandar a mensagem, falar, olha, eu queria uma consulta. E mais uma vez, né, gente, falando hoje, em 2021, parece algo, né? Nossa, Marco, mas eu estou falando de 6 anos atrás. Quando o WhatsApp ainda, de certa forma, era novo, quando não tínhamos tido pandemia que nos forçou a aprender a fazer as coisas à distância, né? Hoje isso parece algo, mais fácil, né? Eu fazer isso do que eu ligar. Naquela época não, era mais fácil eu ligar do que eu usar o WhatsApp. O WhatsApp ele era uma ferramenta relativamente nova em 2015. Então, o grupo buscou naquele momento saber se as pessoas iam utilizar o WhatsApp ou não como forma de agendamento de consulta. Para quê? Porque se eles usassem o WhatsApp, significa que eles têm uma alta probabilidade de também usar um aplicativo. Então é mais fácil eu validar pelo WhatsApp antes de eu ir lá e de fato montar um aplicativo para depois descobrir, por exemplo, que ninguém quer usar aplicativo. Isso é, né, usar as ferramentas que já existem. Eu também posso fazer com a ajuda de softwares e materiais próprios, pode ser feito através de simulações. Então, por exemplo, quem já assistiu o filme Fome de Poder, não sei se alguém já assistiu esse filme, né? Você que está no YouTube, você que está aqui, tem um momento do filme, que é a cena mais clássica talvez do filme, que eles pegam uma quadra, eles desenham a cozinha do McDonald's no chão, sobem numa escada, um dos sócios sobe na escada, e eles ficam encenando, né? Tá ligado ali a simulação e encenação. Eles ficam encenando como que eles estão fazendo o hambúrguer. E aí sai todo mundo, apaga lá a quadra, faz de novo, até que eles chegam no desenho perfeito do projeto da cozinha do McDonald's, dentro de um processo rápido de produção, né? A invenção propriamente, eu poderia dizer que aquela cena representa o momento da invenção do conceito de fast food, né? Comida rápida. Como é que eles desenham isso? Eles encenam, eles simulam. Então eles estão ali fingindo que estão fritando hambúrguer, fingindo que estão cortando tomate, fingindo que estão pegando pão, e alguém está olhando se aquele processo ele vai funcionar. E aí volta, faz de novo, até que eles chegam no modelo e depois replicam isso dentro da cozinha do McDonald's. Então, é uma forma também de eu prototipar. Naquele momento do filme, eles estão fazendo uma prototipagem. Eles estão validando. Será que a minha ideia vai funcionar? Vamos prototipar. Como é que eles prototiparam? Simulando aquele processo. Eu também posso fazer através de testes reais em ambientes seguros. O que é fazer testes reais em ambientes seguros? Vamos pensar que o McDonald's hoje quisesse mudar a forma como eles fritam batatas. Né? A batatinha do McDonald's. Imagina que eles foram lá, alguém fez um estudo, descobriu uma forma que você dobra a sua capacidade de fritar batatas. Beleza. Fizeram um estudo, entenderam, todo passo a passo. Agora eu preciso testar. Será que de fato isso funciona? O McDonald's não vai chamar todas as unidades da rede e falar, gente, a partir de amanhã vocês vão fritar batata aqui e vão me dizer se isso funciona ou não. Por quê? Porque se der um pau, vai dar pau em todo mundo.
Imagina, né? Seria o dia da revolta da batatinha. Batatinha frita, 1, 2, 3, né? Round 6. Então, o que o McDonald's vai fazer? Ele vai pegar algumas unidades, uma unidade que tem mais baixo movimento, uma unidade, por exemplo, que ele possa utilizar de certa forma, tem uma clientela mais fiel, e ele vai usar aquela unidade para testar. Aí a pessoa vai lá, faz aquela batata, aí ele mede, não, realmente, está ficando mais rápido. Ah, deu certo. E aí você vai aumentando essa proporção, até que chega uma hora toda a rede tem. Quando toda a rede tiver, aquilo ali já foi testado, já foi validado e já está funcionando. Então isso também é prototipar e testar em ambiente seguro. Em algumas situações, não tem, eu vou prototipando, chega uma hora eu tenho que ir para o mundo real. Chega uma hora eu tenho que testar de fato. Nessa hora, eu posso, por exemplo, fazer essa criação em ambientes seguros. Então, pensem sempre isso, tenham sempre isso em mente. O protótipo é tudo aquilo que me permite testar uma ideia antes dela ser colocada em prática. E aí eu posso testar isso dessas formas todas que aparecem aí. Um bom protótipo, gente, somente vai funcionar se tivermos claro o que desejamos descobrir. O protótipo deve ser ajustado ao objetivo da validação. Então, imagina lá, né, que o maluco lá que inventou o Palm Top, que naquela hora que ele está andando com a madeira no bolso, ele quisesse descobrir se o tamanho da fonte ia funcionar ou não. Não tem como, né? Ele ia pegar a caneta e ia ficar escrevendo na madeira? Não dá. Então, naquele momento, ele só queria descobrir se o tamanho do protótipo era adequado ou não. Por que uma madeira? Porque ele pode ir serrando, né? Então, cria um pouquinho maior, bota, não coube no bolso, diminui. Ou seja, ele vai ajustando, porque o que ele queria descobrir ali é algo prático para as pessoas colocarem no bolso ou segurarem na mão? Ponto. Esse era o objetivo. Chegou na resposta, tem que ser desse tamanho. Pega, faz um bloquinho de nota do mesmo tamanho e agora vem para o segundo objetivo. Dá para as pessoas escreverem e entender o tamanho da fonte? Vai dar para a pessoa entender o que está escrito ali? Perceba, eu já não quero mais validar se o tamanho é adequado ou não. Essa fase eu já passei. Essa resposta eu já tive. Agora eu tenho outra resposta que eu quero. Então, quando eu falo de prototipagem, é muito importante eu ter clareza qual é o objetivo que eu tenho com essa prototipagem. Por quê? Porque se eu não tiver clareza de objetivo, eu não tenho clareza de análise do resultado, quando esse resultado estiver pronto. Alguns casos, né, que a gente já trabalhou aqui no Unisal, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agendamento médico. Então, é esse caso que eu acabei de contar. O grupo queria fazer o agendamento médico, o grupo ficou, então, né, com a agenda desse médico, e aí falou para todos, né, falou para os clientes, olha, durante a semana a secretária não vai funcionar, então quem quiser fazer agendamento vai ter que fazer via WhatsApp. E aí ficava ali. Fechou essa semana? Mandava uma mensagem para cada cliente que entrou em contato. Olha, eu queria saber o que você achou desse processo de agendamento e tal. E a resposta foi, achei super prático, foi rápido, facilitou, né? Porque tinha aqueles casos, né? Você liga lá no consultório, o telefone está ocupado, você liga, chama, ninguém atende, a secretária. Ali não tinha erro, né? Você manda, vai ter a resposta a hora que estiver pronto, mas você tem a resposta. Algumas pessoas reclamaram porque demorou muito para responder, outras falaram que acharam complicado, porque, enfim, você começa a ter dados efetivos de como é que o mercado está enxergando o meu produto. O acompanhamento de cães internados, esse aqui foi um dos projetos mais bacanas que alguns alunos desenvolveram aqui. Esses projetos são todos de alunos, tá, pessoal? Que a gente tem a honra
e o orgulho de acompanhar aqui dentro do Unisal. Esse projeto de acompanhamento de cães internados, ele nasce, né, num grupo que desenvolveu uma ferramenta, eles fizeram, né, o processo de empatia, todo o passo a passo, e eles descobriram uma dor que os donos de pets tinham. Quem é, né, pai ou mãe sabe, né, se um filho, por exemplo, fica doente, está lá no hospital, alguma coisa do tipo, você vai para o trabalho, se você conseguir trabalhar, tua cabeça está lá no hospital. Por vezes a empresa tem uma política até de te dispensar, né, para acompanhar o filho no médico, alguma coisa desse tipo. Já com cães, não são todas as empresas, e principalmente, mais uma vez, né, eu estou falando lá de 2015, 16, 17, que embora pareça recente, né, a sociedade está avançando tão rápido que as coisas mudaram muito. Mas pensem, nessa época, 2015, 16, 17, não era comum as empresas, por exemplo, enxergarem o cão, o pet, como um membro da família. Então, por exemplo, imagina, né, as pessoas chegarem lá e falarem assim, eu não vou trabalhar hoje porque o meu cãozinho está doente, eu vou ter que acompanhar ele no veterinário. Não era comum, as pessoas têm que trabalhar. Hoje até algumas empresas dão essa flexibilidade, não todas, mas algumas dão. Mas naquela época isso não era comum. E o que eles viram? Que quando, por exemplo, um cãozinho ficava doente, precisava ir no veterinário, tomar algum remédio, etc., e a dona do cãozinho ou o dono do cãozinho ia trabalhar, a cabeça dessa pessoa não ficava em paz. Então, o que eles criaram? Um sistema de acompanhamento. Qual que era a ideia deles? Esse cãozinho ficou internado, por exemplo, ou ele ficou sob a guarda da clínica veterinária, então você vai ter um sistema com seu login e senha, onde você vai entrar e a cada 1 hora vai ter uma atualização sobre o estado de saúde desse cãozinho. Então você passou lá na clínica, deixou, foi embora com o coração na mão, mas você está lá no seu trabalho, você abre lá o site da clínica, digita seu login e senha e está lá. Seu cãozinho foi medicado, apresentou melhora, assim, assado. Seu cãozinho tomou o remédio tal, na dose tal, reage bem. Ou seu cãozinho tomou o remédio, até o momento não reagiu, mas conseguimos confiantes. E aí você consegue inserir até algumas mensagens de otimismo, né? É lógico que eles tiveram todo o cuidado. Esse caso também aconteceu emblemático, né? Então, a clínica que topou fazer o piloto com eles, a clínica foi selecionando, né, alguns cães, obviamente, não foram com todos. Lembram lá do slide anterior, né, o ambiente seguro, não ia fazer para todos os cães. Então pegaram alguns cães e um desses cães, infelizmente, faleceu, né? E aí eu lembro do grupo falando da sensibilidade que eles tiveram, né, de falar, olha, passa aqui, né, mais ou menos assim, né, olha, gostaríamos de contar com a sua presença aqui para que a gente pudesse conversar. Então, todo cuidado, né, na forma também de se comunicar. E como é que o grupo fez isso? A ideia, né, mais uma vez, era ter uma plataforma onde a pessoa entrasse com o login e senha. Mais uma vez, eu vou criar esse login e senha, eu vou criar uma plataforma, eu vou montar uma programação para isso? Não. A pessoa chegava lá na clínica, deixava o WhatsApp e deixava o e-mail. A cada 1 hora, um membro do grupo que estava na clínica mandava por e-mail e por WhatsApp aquilo que deveria estar no sistema. Passado o período, liga para todo mundo e colhe os feedbacks, o que você achou, etc. E 100% das pessoas disseram que deixou elas muito mais tranquilas, que elas conseguiram acompanhar, que elas viram, etc. E esse projeto, ele chegou a ser cogitado a receber um aporte financeiro, né, um patrocínio da Purina, que é a marca de produtos, né, da área pet. Infelizmente, eles tiveram alguns problemas operacionais, esse projeto não foi à frente, mas foi um projeto que foi bem legal. Brownies de sabores diferentes, né, um dos grupos também, uma outra atividade, que é uma atividade própria de empreendedorismo, que a gente também tem aqui no Unisal. Dentro da sua proposta de valor, eles criaram brownies de sabor muito diferente do comum, né? Então eles misturavam sabor, sei lá, morango com ameixa, sei lá, péssimo para cozinha, né? Para gastronomia. Mas enfim, eles criaram uns sabores que não eram comuns. E como é que eu sei se as pessoas vão aprovar ou não? Simples, eles começaram a fazer. Fizeram pequenos brownies, andavam na faculdade,
distribuindo esses brownies, e depois tinha uma fichinha de perguntas. Então eles chegavam, por exemplo, em mim, né? Professor, come esse brownie aqui, vê o que o senhor acha. Aí eu dava aquela olhada, né? Falava assim, não está envenenado? Brincadeira. Aí eu olhava assim e falava, bom, vamos lá. Comia o brownie, e aí eu tinha que responder a ficha. O que eu achei do gosto, o que me lembra aquele gosto, o que eu achei da textura, da imagem, não sei o quê, quanto que eu acho que deveria ser vendido, respondi uma fichinha, e com isso eles começaram a entender que sabores combinavam com o que no paladar das pessoas, que tamanho seria o ideal. Então, tinha uma série de elementos ali que eles conseguiram validar. O robô Sentinela, né, que está dentro de um projeto que a gente tem aqui no Unisal, que é o Acelera Pesquisa, né, o Acelera TCC, ou Acelera Inovação, onde um dos nossos alunos, um aluno do curso de Engenharia da Computação, desenvolveu um robô Sentinela. O que era um robô Sentinela? Era um robozinho que tinha câmeras 360 nele, e ele andava, né? Você fazia umas faixas no chão, e ele ia andando dentro daquela faixa que você delimitou. Então, qual que era a ideia? Lugares, por exemplo, fazendas, lugares, por exemplo, de difícil acesso, lugares onde, por exemplo, lugares muito frios, onde eu tenho dificuldade de colocar uma pessoa, né, seja por risco ou por qualquer outra coisa, eu boto o robô, ele tem uma câmera 360 e alguém lá na central, em tempo real, está assistindo aquela televisão ali. Apareceu alguma coisa diferente, ele aciona e logo vai ter uma equipe lá para olhar o que é. Esse aluno trouxe para a gente, dentro do processo, né, nosso aqui do Centro de Empreendedorismo, nós levamos esse projeto para uma empresa de segurança aqui da região avaliar. Ele trouxe o protótipo e nós fomos validar. Chegou lá, o dono da empresa de segurança, ele achou maravilhoso o projeto, só que ele disse o seguinte para a gente, olha, ao invés de eu usar nessa aplicação que vocês estão mostrando, eu acho que nessa aplicação não vai funcionar. E ele deu uma série de motivos pelo qual ele achava que não funcionaria. Ele falou, olha, imagina, está lá, por exemplo, na fazenda, alguém passa correndo, quebra o robô, tá com uma pedra no robô, até a gente chegar lá e tal. Aí você pode pensar, nossa, né, jogou água no meu chope. Mas ele disse o seguinte, olha, mas se vocês conseguirem fazer ele funcionar dessa forma, ele, por exemplo, e aí ele deu exemplo para a gente, prende ele, por exemplo, num teto, consegue fazer ele andar, ao invés de ir no chão, andar no teto, e eu consigo colocar ele, por exemplo, em corredor de hotel, corredor de hospital, corredor de prédios. Então veja, ao invés de fazer o robô ir lá, por exemplo, num lugar frio, etc., isolado, imagina um prédio, um hospital, por exemplo. Ao invés de eu ter que ter um segurança fazendo ronda ou parado em cada corredor para ver o que está acontecendo, eu tenho um robozinho que está filmando tudo. E dentro do próprio hospital, eu tenho alguém que está fazendo a leitura ali daquilo e se tiver alguma situação, ele rapidamente aciona e já resolve o problema. Então veja como é que é prototipagem e validação. Nós prototipamos pensando numa aplicação e quando o dono da empresa viu, ele nos deu um outro destino. E aí para isso o aluno voltou, fez todos os ajustes e depois seguiu lá a conversa com essa empresa. E por fim, o leitor de batimento cardíaco com inteligência artificial, acho que eu falei desse exemplo nas aulas anteriores, mas só repetindo aqui, um dos nossos alunos, também dentro desse mesmo projeto, ele trouxe para nós um leitor de batimento cardíaco, daquele Holter, através de inteligência artificial. Qual era a proposta de valor? Ao invés do médico, né, do humano, ficar sentado ali vendo se aquilo ali, né, qual que eram as variações no batimento cardíaco daquele paciente, eu tenho um robozinho que lê e me passa um relatório final daquilo. Ele trouxe, montou, a gente usou lá no Centro de Empreendedorismo, muito bacana, por sinal, o projeto dele, só que tinha um problema. Para a gente, ele tinha o protótipo, para a gente validar, os hospitais tinham uma dificuldade de aceitação. Era difícil nós entrarmos no hospital para fazer essa validação. Por uma questão legal, por uma questão sanitária, por várias questões,
Eu não conseguia, né, convencer um médico cardiologista a testar aquilo. E aí eu lembro de uma discussão, falei para ele, e se a gente fizer, por exemplo, ao invés de fazer em humanos, nós fazermos em animais? Funciona? Ele falou, eu acho que dá. Eu falei, bom, com animal é mais fácil. Na época, tinha alguns amigos veterinários que trabalhavam comigo na faculdade, professores do curso de veterinária, e falei com um deles, que além de professor também era cirurgião veterinário. E ele falou, Marcos, essa é a solução dos meus problemas. Essa é a solução dos meus problemas. Por que essa é a solução dos meus problemas? Porque eu sofro quando eu uso lá um holter, um medidor, por exemplo, numa vaca, num cavalo, num bicho grande, eu fico até 12, 14 horas para eu poder entender isso aí. Se isso reduzir meu tempo a 3, 4 horas, cara, você não sabe como é que isso vai resolver. E aí a gente mudou todo o foco para trabalhar, por exemplo, focado em animais e não mais trabalhar focados em humanos. Olha quanta coisa, né? Quantos casos eu vim contando aqui, mas só para vocês entenderem o seguinte, protótipo, e eu vou começar desde o agendamento médico, onde eu prototipo bem básico através do WhatsApp, até o leitor de batimento cardíaco com inteligência artificial, onde eu já prototipo ele dentro de uma máquina propriamente dita. Qual é a diferença? Lá no agendamento médico, eu quero saber se as pessoas vão de fato usar ou não. Lá no batimento cardíaco, eu já quero saber se aquilo é eficaz de fato ou não. Para cada objetivo, eu tenho que desenvolver um protótipo próprio. Faz sentido, pessoal? Você que está nos acompanhando no YouTube, pode mandar aí. Você que também está aqui conosco na nossa aula ao vivo, mandem para a gente. Faz sentido? Está dando para entender? Está complicado? Tem alguma dúvida, algum comentário a fazer? Podem participar conosco, que a gente gosta da participação de vocês. Enquanto isso, eu vou pegando uma água aqui. Vamos lá? E para a ideia de negócio de vocês, né? Como é que nós poderíamos prototipar? Você que nos acompanha, né, aqui nesse encontro, mais uma vez, continuem se manifestando, mandando perguntas, podem abrir microfone e falar, quem está ao vivo também, você que está no YouTube. Mas, enquanto isso, eu vou propondo algumas reflexões. Você que está nos acompanhando e que pensa, né, em montar um negócio, que pensa em inovar, como que você poderia prototipar a tua ideia? Comecem a pensar sobre isso. Agora, mais uma vez, eu reforço, antes de pensar como prototipar, a pergunta é, o que você gostaria de descobrir? O protótipo ele é só um meio, ele é só uma ferramenta. O fim é o que eu quero descobrir. Perguntas que eu tenho que fazer, então, para fazer uma prototipagem eficaz. O que eu quero e preciso descobrir e validar? Qual é a minha dúvida? Qual é o ponto que eu preciso descobrir? Quais serão as pessoas que validarão ou não as minhas hipóteses? Isso aqui é tão importante ou mais do que propriamente o protótipo. Por exemplo, eu quero prototipar um tipo diferente de protetor solar. Adianta eu prototipar, por exemplo, com alguém que não sai de casa? Não resolve. Eu tenho que prototipar com alguém que está exposto ao sol, que usa protetor solar, porque essa pessoa vai ter capacidade de me fazer uma avaliação. Eu quero saber se o meu protetor solar ele é muito oleoso, se ele de fato protege do sol. Então eu não vou fazer isso lá com quem está dentro de casa, quem trabalha o dia inteiro dentro do escritório. Eu vou fazer isso quem tem contato com o sol, quem tem hábito de usar protetor solar, porque eles vão ser o que a gente vai chamar aqui de autoridades do assunto. Quem são as autoridades que você chama para responder? Autoridade é aquele que tem capacidade de avaliação.
o Vinícius vai fazer, né, a prototipagem da pizza vegana dele, não adianta trazer, por exemplo, para mim, que não sou vegano, eu não vou ser capaz de julgar. Agora, ele tem que levar para alguém que de fato é vegano. Essa pessoa vai conseguir julgar, ela é a autoridade no assunto. Depois, como que eu consigo representar as minhas hipóteses? Como que eu vou conseguir representar isso, né? O Brownie, eu representei, né, no caso do slide anterior, os alunos representaram criando pequenas amostras grátis para as pessoas consumirem e darem um retorno. O cara do Palm Top representou fazendo lá o pedaço de madeira num primeiro momento. O grupo, o aluno do robô Sentinela representou já com o robozinho pronto. A gente, na reunião, ele pôs o robozinho para andar lá e tudo mais. Então, já estava quase num pré-produto, né? Outra pergunta, nessa fase, é necessário um protótipo de baixa ou de alta fidelidade? Então, vamos lembrar do caso lá do Palm Top. Naquele momento que eu precisava ver se cabia no bolso, se dava para segurar na mão, um protótipo de baixa fidelidade funcionava. Um pedaço de madeira. A hora que eu fui me aproximando e eu queria saber se a funcionalidade, se a escrita, se a fonte, aí eu vou aumentando a fidelidade desse protótipo. Até eu chegar, por exemplo, volto a repetir, o protótipo do carro no salão do automóvel. Altíssima fidelidade, só falta dar a cor certa, pequenos detalhes. 90%, 95% do carro está pronto. Como fazer tudo isso com o menor risco e o menor custo envolvido? Imagina lá, vamos imaginar agora no segundo momento da pizzaria lá do Vinícius. O Vinícius montou a pizzaria, está tendo sucesso, vendendo pra caramba, pizzaria vegana. Aí o Vinícius quer lançar uma pizza nova muito diferente. Como é que ele faz isso com o menor risco e o menor custo? Ele vai já meter essa pizza no cardápio? Não. Talvez um dia que a casa estiver cheia, ele vai assar uma rodada de pizza lá e vai pedir para o garçom ir levando de mesa em mesa, gratuitamente, e as pessoas comem, degustam e respondem o que acharam. Responde uma fichinha para ele ter controle, enfim. Então, risco pequeno, porque eu usei o próprio cliente que estava ali, eu ofereci gratuitamente, então não tem o risco dele reclamar, né, que comprou e estava ruim, aquela coisa toda. E custo pequeno também, porque eu vou gastar só uma fornada de pizza e já vou ter a resposta. Então, formas que eu tenho que ir pensando sempre para reduzir risco e custo quando eu falo de prototipagem e de validação. E aí a gente chega na ação. E aí, como eu respondi para a Letícia, né, um pouquinho antes, o processo do Design Thinking, ele tem esse estilo de looping, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui, para eu poder rabiscar um pouquinho aqui. Ele tem esse estilo de looping, então percebam, né? Eu vou da empatia para a definição dos problemas, eu vou da definição dos problemas para a ideação, da ideação para o protótipo e do protótipo para o teste. Mas eu posso, por exemplo, do protótipo ter que retornar para a idealização. Do teste ter que retornar para a definição de problemas. Talvez eu tenha que retornar lá na empatia. E se eu retornar, talvez eu consiga pular toda essa fase e já ir de novo para o protótipo. Então, a gente coloca, deixa eu limpar a tela aqui para não ficar um negócio feio demais, mas a gente coloca esse processo de uma maneira linear para que a gente entenda cada fase. Mas o Design Thinking, ele é em formato de looping. Talvez a hora que eu cheguei lá no final, eu vou prototipar esse celular já pronto, funcionando, eu vou ter um insight que eu tenho que voltar. Quer um exemplo? Quando a gente levou o aluno lá do leitor de batimento cardíaco e vimos que o foco dele teria que ser os animais, isso fez a gente voltar lá na empatia. Como é que se comporta, por exemplo,
um médico veterinário? Em que mundo que vive? Porque uma coisa é você fazer isso focado no médico, cirurgião cardíaco, né, um cardiologista que atende um humano. Ele tem um determinado tipo de comportamento, ele tem uma determinada demanda, Outra coisa é você trabalhar, então, um médico veterinário. Como é que ele se comporta? O que ele busca? O que é valor para ele? Então, a gente teve que voltar lá na fase da empatia. A gente teve que começar tudo de novo. A mesma coisa do robô sentinela, a hora que recebemos o feedback lá do dono da empresa, dizendo que, olha, para isso que vocês pensaram não vai servir não, mas se vocês quiserem colocar, por exemplo, para fazer monitoria interna de prédio, funciona. A gente voltou lá para a idealização. Calma aí, mas para fazer monitoria em prédio, então o que eu vou precisar? Ah, vai ter que ter um modelo que prega no teto, que tem rodinha, que tem não sei o quê. Então volta tudo, constrói um novo protótipo. Então, esse formato em looping contínuo, ele é típico da metodologia do Design Thinking, tá? Não é uma metodologia que vai andar de maneira linear, que vai andar de maneira sempre, né? Seguindo uma única linha. A etapa de teste, ela não se trata de um jogo de sim ou não, mas sobretudo de uma etapa de aprendizado, ajustes e melhorias. A moeda dessa fase, gente, são os feedbacks. Então, assim, quando a gente vai testar, um cuidado que a gente tem que ter, e aí é o trabalho da liderança empreendedora, principalmente quando a gente está trabalhando isso em equipe. A liderança tem que permitir ou colocar na cabeça das pessoas que o importante aqui são os feedbacks que a gente coleta, positivos e negativos. Porque senão você foi lá, fez a imersão, aí você descobriu que a galera estava afim de um sorvete e você fez um sorvete de, sei lá, alguma coisa muito diferente. Aí você tinha a maior certeza que aquele sorvete ia dar certo. Aí você levou para as pessoas. Aí as pessoas testaram, chuparam aquele sorvete e falaram, olha, não gostei não. O que você vai fazer? Você vai jogar o sorvete todo fora e falar, esquece, a minha ideia não funciona? Não. Sério, você não gostou? Você não gostou do que especificamente? Ah, eu não gostei, porque ele tem um pouquinho mais, ele é muito amargo, talvez se tivesse isso, talvez a embalagem não está legal, esse palitinho, uma série de dados. Volta, reorganiza esses dados, volta lá para a ideação, reorganiza que dados que a gente trouxe, vai de novo para o mercado. E agora? Como é que meu sorvete está? Ah, agora está legal. Ou não, nossa, agora ele está doce demais, pelo amor de Deus, derrubaram muito açúcar aqui. Ah, então volta, ajuda. E até que vai chegar uma hora que aí eu acertei. Aí eu tenho o meu produto. Eu tenho, de fato, o meu produto ou o meu serviço. Então, é um processo que, por vezes, ele é longo, por vezes ele vai ser cansativo, mas ele é muito mais assertivo do que um processo onde eu me baseio somente na minha intuição. Então, lembre-se do vídeo, né, do começo do nosso encontro de hoje, onde o dono da empresa, lá, o diretor da empresa, da Ideal, ele faz a definição do que ele acredita que é, né, o grande ganho do Design Thinking. Design Thinking é eu substituir a genialidade solitária por um trabalho de tentativa e erro coletivo. Então, ao invés de eu ficar lá no meu escritório, me pensando que sou um gênio, criando um monte de coisa e jogando no mercado, eu vou para o mercado e vou num processo de tentativa e erro, ajuste, feedback e ajuste, feedback e melhoria, até eu ter um produto bem desenhado no final do processo. Uma fichinha bacana para a gente usar sempre que a gente for fazer processo de validação. O que funcionou legal? Anota no quadrante. O que pode melhorar? Feedbacks que apontam aquilo que pode melhorar. Bota no outro quadrante. Que dúvidas que nós temos? Que dúvidas que foram geradas no processo? Bota no outro quadrante. Que novas ideias surgiram? Bota no quadrante.
Aí você volta, cheio de informação, para novamente startar o processo. Então, mais uma vez, fui lá, levei essa jarra de água, o que funcionou legal? Ah, a galera gostou do design, tal, da aparência. O que pode melhorar? Ah, pode melhorar que ela pode ser um pouquinho maior, né? Ela poderia ter, ao invés de 300 ml, ela poderia ter 1 litro. Que novas ideias surgiram? Ah, que ao invés de vir só a jarra, viesse um copinho embutido, né? O copo que vira tampa. Que dúvidas que eles tiveram? Ah, as dúvidas eram, por exemplo, se isso aqui era vidro de fato, se era acrílico. Ou que dúvidas geraram? Se as pessoas de fato vão usar isso no dia a dia. Então veja, você coleta esses feedbacks e organiza dentro dessa ficha. Fica mais fácil e mais organizado quando você e sua equipe forem discutir esses pontos. Para a gente fazer um bom teste, né, uma boa validação, primeiro ponto, a gente tem que trabalhar sempre na racionalidade. Tente deixar de lado as emoções. Às vezes, gente, empreendedor tem muito disso, né? O empreendedor, ele trata o seu produto, a sua ideia, como um filho, né? Por vezes o empreendedor, por vezes não, a maior parte das vezes o empreendedor é assim. Então eu fui lá, fiz a imersão, conversei com as pessoas, fiz um brainstorm e eu cheguei nesse relógio aqui. Aí eu levo lá na maior expectativa. Aí o meu cliente bota o relógio e fala, meu Deus, mas que relógio feio, hein? Jesus amado, rapaz, olha, mas eu já vi coisa feia, mas aqui vocês capricharam, hein? Aí, qual que é a tendência? Você ficar danado. Feio, rapaz. Você já se olhou no espelho? Quem é você para falar do meu relógio, rapaz? Não. Tira fora a sua emoção. Racionalidade. Sério, senhor? O senhor achou feio por quê? Ah, olha aqui, onde já se viu um relógio desse jeito. Tira fora a emoção. Não se envolva emocionalmente. Desprendimento. Não se sinta mal com as críticas. Ah, o relógio é feio. Feio sua avó, rapaz. Não é, não se sinta, não leva para o lado pessoal. Tenha disciplina. Anote, organize os achados. Além de disciplina de organizar, crie métricas para avaliar. O nosso cérebro, pessoal, ele é pródigo em fazer com que ou nós potencializemos o que é bom ou potencializemos o que é mal. Então tem algumas pessoas que vão escutar 50 feedbacks. Aquele um feedback que for ruim é aquele que vai pesar na cabeça da pessoa. E tem pessoa que é o contrário. Ela escutou 50 feedbacks. Aquele que é bom, ela vai se agarrar nele. Não, ó aqui, esse cara falou que eu sou danadão mesmo. Então, qual é a forma racional de eu avaliar? Eu criar métricas. Bota isso no papel. 40% falaram isso, 50% falaram aquilo, etc. Ah, então beleza. Então eu não estou ponderando nem para um lado nem para o outro. Eu tenho um dado frio que me permite tomar a decisão. E sempre, entendam que processo de validação é uma fase de aprendizado. Aprenda com o teste e tente aplicar. Aprenda com o teste e tente aplicar. A gente sempre fala, né, que o segredo das empresas inovadoras, das empresas que têm uma maior satisfação por parte dos clientes, é a capacidade que essa empresa tem de receber um feedback ou perceber uma situação, identificar rapidamente o erro e corrigir rápido. Ou identificar uma oportunidade, testar rápido. E não ficar num processo engessado, né? Ah, as pessoas sempre reclamaram mesmo que a fila demora. A diretoria já sabe que a fila está grande. Esquece. Esse mundo ele acabou. As empresas têm que olhar, a fila está grande, o que a gente vai fazer? Amanhã a gente já tem que começar.
Isso aqui entraria numa outra oficina que a gente poderia criar, né? Entre Scrum, métodos ágeis, enfim, toda uma outra discussão. Mas trazendo aqui para a nossa discussão do Design Thinking, essa fase do teste, essa fase de coleta de dados, coleta de informação, ela tem que ser uma fonte realmente de aprendizado e de melhoria. Ciclos de protótipo e teste podem ser mais valiosos do que um grande estudo. O que quer dizer essa frase, né? Ou essa tela? Às vezes, algumas empresas vão gastar uma nota pondo gente na rua para fazer pesquisa, medir, etc. Perguntar para as pessoas. Às vezes, fazer rapidamente ciclos de criar um protótipo, testar, coletar feedback. Criar protótipo, testar, coletar feedback. Criar protótipo, testar, coletar feedback. Criar protótipo, testar, coletar feedback. Falei 4 vezes porque tem 4 desenhinhos ali na tela. A pessoa, você conseguir fazer isso, talvez você vai ter um enriquecimento de informação muito maior do que, de repente, fazer um grande estudo, etc. e tal. Claro, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Isso para algumas situações, para outras não dá, né? Medicamento, por exemplo, né? Não vou sair criando um medicamento, dando para as pessoas e vendo o que acontece. Medicamento, eu tenho que fazer um estudo científico, né? Enfim, não dá para ser assim. Mas quando eu falo de montagem de negócios, por exemplo, isso dá. Dá para eu fazer pequenos testes, coletar o feedback, melhorar, faço um protótipo novo e assim eu vou ajustando o meu projeto. Para encerrar, já caminhando para o encerramento, né, dos nossos 3 encontros, repasso com vocês então as 5 etapas aí do nosso processo de Design Thinking. Primeira etapa, empatia. Entrar no mundo do meu usuário, entrar no mundo do meu cliente, entrar no mundo das pessoas que estão envolvidas naquele projeto. É o caso do vídeo da Ideal no começo do encontro de hoje, quando eles vão para o supermercado conversar com segurança, com o cliente, com o caixa, com o dono do mercado, com o gerente. Eu preciso fazer um processo de empatia, eu preciso entender o que essas pessoas pensam. Aí eu vou para a segunda fase, definição dos problemas. Olha, tem problema de segurança, as pessoas se machucam com o carrinho. Olha, tem problema de mobilidade, o carrinho trava, ele não gira. Tem problema de ajuste, não tem, dependendo da compra que a pessoa faz, não tem como ela organizar dentro do carrinho. Então, quais são os problemas? Vamos fazer um brainstorm e vamos começar a idealizar. Como é que poderia ser esse carrinho? Faz o brainstorm, discute, cria critérios, né? Nossa aula de ontem. Quais são os critérios que eu vou ter para poder organizar as ideias que vão surgindo? Aí, depois de toda essa discussão, eu crio um protótipo. O que é o protótipo? Mais uma vez, é aquilo que me permite testar. Eu imagino que depois de toda essa discussão, o carrinho tenha que ter rodinha 360 graus, para ele ir para qualquer lado. Então, beleza, vamos tentar construir um carrinho desse? Mas eu não tenho dinheiro para fazer com o carrinho. Beleza, vamos pegar essa mala, sabe essas malas de viagem que roda 360? Dá para testar, por exemplo, com uma mala. Vamos pegar uma mala, vamos levar no supermercado e vamos ver como é que a gente faz compra com ela, né? Finge que é um carrinho de compra. Eu estou prototipando, eu estou testando. Testou. Funciona, anda. Não dá, porque no supermercado você vai virar 360, a gôndola não deixa e tal, então é melhor você ir só para frente e para trás. Show de bola. Então, 360 não dá, descarta. Ou 360 dá, desde que faça assim ou assim assado. Esse é o processo. Perceba, mais uma vez, eu tô falando de um looping, onde você avança e retroage até que você tenha o produto final. As empresas mais inovadoras são aquelas que se consideram sempre como em estágio beta, como uma empresa ainda em transformação. Sobretudo nesse momento que a gente vive, um momento de transformações constantes, um momento onde nós não temos certezas, onde nós temos muitas indefinições. Zygmunt Bauman, o maior filósofo do século XXI, faleceu com quase 100 anos de idade, extremamente lúcido,
Zygmunt Bauman usa uma analogia que não é dele, mas ele tomou emprestado. Zygmunt Bauman é o filósofo do mundo líquido, né? Para quem conhece os livros, Sociedade Líquida, Amor Líquido, enfim. O Bauman vai dizer que quando a gente patina sobre gelo fino, é a velocidade que nos salva. Vou repetir. Quando a gente patina sobre o gelo fino, é a velocidade que nos salva. Então pensa você, né? Você está lá patinando numa casquinha de gelo. Se você for muito devagar, você tende, né, a ficar mais pesado e aquele gelo vai quebrar. Então como é que você patina quando é uma casquinha de gelo? Você tem que ser muito rápido. O mundo hoje é esse gelo fino. Quanto mais rápido as empresas conseguirem agir, mais sucesso elas vão ter, mais fácil elas vão passar. Para isso, eu preciso considerar, então, que a minha organização, ela nunca vai estar pronta. No primeiro encontro, eu dei a dica, né, do filme do Imagineering, a história do Imagineering, que é a história dos imagineiros, a forma como Walt Disney, quando ele fundou a primeira Disneylândia, ele chamou os funcionários que iriam trabalhar na montagem das atrações. Ele chamou de imagineiros. Por que imagineiros? Porque ele somava a imaginação com o engenheiro. E o Walt Disney então fala, a Disney nunca estará pronta, porque enquanto houver imaginação, haverá uma coisa nova a ser colocada aqui dentro. Esse pensamento é o pensamento do design thinking, é o pensamento da empresa inovadora. É eu nunca me dar por satisfeito. Eu sempre tenho alguma coisa a melhorar. E como é que eu descubro o que eu tenho a melhorar? Entrando no mundo das pessoas, discutindo, criando protótipos e validando. Fazer esse ciclo virar cultural, isso também é função de uma liderança empreendedora. Trazer esse processo para o cerne da cultura da empresa. Fazer com que isso se torne um hábito daquela empresa, de tal modo que ela não consegue nem mais ficar sem inovar e nem mais querer inovar sem passar por esse processo. Esses são os desafios. Para a empresa excelente, a inovação é a única coisa permanente. Quem falou isso foi Tom Peters, um dos maiores autores do mundo da gestão, um dos maiores autores do universo da gestão contemporânea. Pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu quero agradecer demais a presença de todos vocês, seja online, seja você que nos acompanha pelo YouTube. Foram 3 dias, 3 encontros que, para mim, né, foram extremamente prazerosos. Eu nem senti o tempo passar aqui conversando com vocês e espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido transmitir alguma coisa bacana, que você que assistiu, você que acompanhou, conseguiu captar, ter insights, pensar aí formas, né, de colocar em prática algumas coisas, de empreender ou de melhorar algumas coisas, alguns projetos dentro da própria empresa que você atua. Enfim, eu quero realmente agradecer a cada um de vocês. Aí estão meus contatos, né? marcos.correia@unisal.br. O meu Facebook, para quem quiser me seguir lá no Facebook, né? Só procurar lá Marcos Correia, vai ter uma fotinha de um cara parecido com esse aí que está na tela. Só mandar lá o convite. Também estou no LinkedIn. Enfim, para quem desejar, né? Meu celular, meu WhatsApp é 12 981 27 6406. Repito, 12 981 27 6406. Quem quiser também conhecer um pouquinho mais sobre gestão, né? Está escrito ali que eu sou um apaixonado por gestão, não escondo, sou mesmo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais também pode vir nos visitar aqui no Unisal. Estou coordenador do curso de administração, também coordeno o centro de empreendedorismo aqui da unidade e estamos aqui de portas abertas para te atender, para poder te ajudar. Se você, de repente, né, até se interessar em vir cursar administração conosco, vai ser um prazer ter você aqui, tá bom? Um beijo enorme. Fiquem com Deus e fico aqui esperando, né? Se vocês tiverem dúvidas, comentários ou mesmo se quiserem me mandar aí
sugestões, dicas, mandar perguntas, enfim, estou à disposição para interagir também com todos vocês. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite a todos, ou ótimo dia, ótima tarde para quem também está no YouTube, né? Dependendo da hora que está assistindo. Fiquem bem, se cuidem, cuidem dos seus. Beijo enorme no coração.